Olá, bom dia a todos e a todas. Estamos novamente na rubrica Dois Dedos de Conversa. Hoje temos connosco a professora Conceição Soeiro, bióloga, professora do ensino superior, naturalmente. Trabalha em educação há muitos anos, tem dedicado a vida dela à causa do ensino, de um ponto de vista holístico, portanto, ensino superior e ensino não superior. Ela faz parte da administração de várias escolas de ensino básico, secundário, profissional e ensino superior. Portanto, é uma pessoa que tem a percepção geral do ensino. E hoje estamos para falar sobre investigação e ciência. E eu começava por perguntar à professora Conceição a importância da ciência, da investigação, como fator promotor da ciência. Ora, é uma excelente pergunta e, de facto, quando nós falamos em ciência e investigação, também não podemos dissociar o problema cultural. Portanto, ciência, investigação e cultura, segundo a diretora-geral da Unesco, considera que são os três fatores fundamentais, ou os três pilares que suportam, de facto, digamos, a nossa formação para poder responder aos grandes desafios da sociedade dos nossos dias. E, portanto, a investigação é, sem dúvida, o fator impulsionador da ciência, porque a ciência é dinâmica e, portanto, ela em cada dia tem novas novidades e, por outro lado, ela tem de estar mergulhada num bem que é o bem da cultura, que é também um fator fundamental para que ela possa crescer. Portanto, isso implica que os líderes da ciência também eles estejam permanentemente a investigar as novas áreas do conhecimento, de acordo com a sua especialidade, mas também há aqui um aspecto fundamental que é chamado a investigação pedagógica. Os tempos mudaram, a revolução tecnológica, a revolução digital implementou uma série de ferramentas que não só digamos, têm de estar adequadas ao novo mundo, porque a escola tem de ser um agente transformador e não estar à espera que seja a própria sociedade impulsionar essa transformação. Mas há um aspecto que é um pouco descurado, penso eu, talvez no ensino superior, que é o aspecto da pedagogia. E as práticas pedagógicas são fundamentais. Hoje, no dia 7 de setembro, digamos, a Unesco implementou o dia fundamental, o dia da literacia mundial, exatamente em que registra os novos espaços que foram criados para a formação dos alunos. E, portanto, os próprios professores também têm de treinar e estar sempre nessa investigação dupla, que é a investigação científica e a investigação pedagógica. Porque o que nós queremos nos nossos dias é formar cidadãos globais. E esses cidadãos globais e estas novas gerações, para responderem aos grandes desafios, como as alterações climáticas, o terrorismo, o teatro de guerra a que assistimos todo o dia, a não inclusão das pessoas, porque apesar da educação ter sido aumentada muitíssimo, o que acontece é que há ainda muitos alunos e até crianças que nem sabem ler. E isso é uma resposta que as novas gerações têm de responder, ou as gerações atuais, e que estão em sintonia com os ODS, que são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e que têm de ser atingidos até 2030. E nós só podemos, de facto, formar que os nossos alunos tenham essa resposta, de facto, relativamente a esses desafios, se formar cidadãos globais. E o que é necessário é que um país só por si não pode fazer. Nós temos de agregar a chamada inteligência global para poder responder a esses desafios. Os desafios globais são respostas globais. A investigação no ensino não superior sofreu alguma transformação com o projeto da autonomia e da flexibilidade curricular? Eu, de acordo com aquilo que eu sei, e a doutora Teresa Damasio saberá ainda melhor do que eu penso que sofreu. Houve, digamos, toda uma alteração que foi implementada e que criou nos alunos também um novo gosto pelo ensino. Nós não podemos ter aquele ensino livresco. E essa implementação que foi, digamos, e que é, digamos, hoje é carismática, é, digamos, um grande cartão de visita das escolas do Grupo Ensinos, foi fundamental para os alunos. Desde os problemas da mobilidade, a própria disposição nas salas de aula, cá está, a criação dos novos espaços de aprendizagem.
muitas vezes coabitando na mesma sala, alunos com áreas diferenciadas, porque de facto hoje a ciência é uma ciência agregadora, não é uma ciência que vive em guetos. Exatamente. Por outro lado, se me permite, também gostaria de dizer, isso é fundamental, essa pergunta que fez, na medida em que a investigação científica, digamos, o grosso da coluna, o grosso da sua dimensão, é ao nível do ensino superior. Mas nós, como dizia o ministro Mariano Gago, desde muito cedo nós temos de implementar essa cultura científica e a investigação logo desde muito cedo, porque as coisas não se nascem numa geração espontânea. Sei que sempre foi uma grande entusiasta do programa Ciência Viva. Muito. Foi muito importante para a propagação da investigação e da ciência no ensino superior. Tem toda a razão. O ministro Mariano Gago, a quem eu presto as minhas homenagens, porque acho que foi excepcional, ele implementou esse programa de Ciência Viva, em que as escolas do ensino superior eram, digamos, os centros de excelência que permitiam aos alunos do ensino secundário que eles, digamos, experimentassem e fizessem experiências em determinadas áreas, como por exemplo a genética, a parte ambiental, em que a tecnologia e as ferramentas são completamente diferentes, para eles complementarem a nível teórico aquilo que o ensino secundário nas escolas públicas, eu aqui estou a falar nas escolas públicas, não podiam dar aos alunos. Mariano Gago teve essa antevisão da importância da ciência, porque, como toda a gente sabe, Mariano Gago era um grande investigador. Exatamente, principalmente. E os alunos entusiasmavam, porque depois havia aquela parceria com as universidades, que eram os centros de investigação por excelência, os alunos iam ali ter um estágio do mês, inclusive eram subsidiados e, portanto, ficavam em contacto com a realidade. Eu lembro-me que, eu como sendo bióloga natural, puxa brasa à minha sardinha, aqui eles faziam coisas interessantíssimas, nomeadamente a identificação de genes, a replicação de genes, portanto, aquelas hoje que se fala muito nos PCRs, que é amplificar a partir de um gene uma grande cadeia de DNA ou RNA, que hoje é utilizado nas vacinas. E para os alunos aquilo era um fascínio, porque eu falar ao aluno de um gene, para eles é uma coisa abstrata. Claro. E ali permitia-se materializar aquilo que eles não conseguiam nas escolas secundárias. Falou-nos da cultura há pouco. Qual é a relevância da cultura, tanto no ensino superior como no superior? É estruturante no ensino? Eu acho que é estruturante, na medida que eu tenho de perceber o momento em que estou, quer a nível histórico, quer a nível filosófico, porque todo este enquadramento está interrelacionado com a ciência. E estes três pilares, ciência, educação e cultura, têm de estar bastante interligados. E por isso até se diz que a cultura é e além disso há outro aspecto fundamental. Nós temos de formar cidadãos globais. E um cidadão não pode apenas ser um bom profissional, ele tem também de ser um cidadão que interpreta o mundo em que vive, porque só assim é que ele pode dar umas respostas e dar o seu contributo para a melhoria da sociedade. Se eu estiver completamente descontextualizada do mundo em que vive, isso também é uma parte cultural. Por outro lado, é muito importante, e isso agora eu também gostaria de dizer, que é muito importante o poder da comunicação, o poder do chamado pensamento crítico divergente. E isso também se aprende muito com a cultura. Claro. Porque nós muitas vezes vimos que até a determinada altura os alunos eram um bocado clones mentais, entre aspas, porque não há clones mentais, os clones só são biológicos, em relação ao seu pensamento. Hoje nós temos, através da discussão de temas até muito controversos, que são aqueles que permitem impulsionar mais o pensamento divergente, para que cada cidadão crie a sua própria opinião relativamente ao mundo que o rodeia. E a cultura é fundamental para eu estar contextualizada no mundo em que vivo, quer a nível de cultura, e, por exemplo, o incentivo à leitura, para poderem expressar-se como deve ser, comunicar, porque também sabemos que hoje os alunos têm uma certa dificuldade em ler e às vezes só respondem por monossílabos. Exatamente. E, portanto, utilizando um pouco aquilo, talvez que seja o fruto também da revolução tecnológica, que deve sempre um aspecto muito positivo, mas também tem esse aspecto que é preciso os senhores professores, os líderes de educação, como eu chamo, realmente, digamos, incentivarem os alunos à leitura, porque até porque a leitura e a cultura são fatores incentivadores da criatividade e da inovação. Nós tivemos na área das ciências a Ciência Viva. Certo. E temos na área das humanidades o Plano Nacional de Leitura no ensino superior. Qual é a relevância que dá para as novas gerações ao incentivo à leitura?
Eu acho que a leitura, como eu disse há bocado, cada vez que eu leio, ou que os alunos leem, eles estão a recriar um novo mundo. Estão a incentivar a inovação e a criatividade, que são dois fatores fundamentais no mundo em que nós vivemos. E até fatores que vão de encontro à própria investigação científica. Se eu não gostar de criar, se eu não gostar de inovar, eu também não sou propriamente a pessoa indicada para impulsionar a investigação. Portanto, voltando ao início da nossa conversa, ler é estruturante para a investigação. É estruturante para a investigação, porque se eu não ler os documentos todos que estão permanentemente a sair, até inclusivamente, e estou a falar no genérico, não é? Relativamente a todas as propostas, a todas as novas descobertas que foram feitas, eu fico num estado de imobilidade científica. E os alunos também têm, por isso é que há um bocado, falando dos novos espaços, é também um incentivo à leitura e até eles começarem a tomar contacto com a própria evolução da ciência, perceberem que a ciência é dinâmica, não é estática. Exatamente. Foi um gosto, professora Conceição, muito obrigada. Foi um gosto também estar aqui, muito obrigada e parabéns pelo seu programa, que permite às pessoas também falar um pouquinho sobre as coisas e pronto. E obrigada também a todos os colaboradores que estão aqui presentes. Tivemos hoje connosco a professora Conceição Soeira a falar sobre investigação, sobre ciência, ela que é uma entusiasta da biologia, como tiveram a oportunidade de ver, falou-nos aqui sobre a cultura, sobre ler, mas principalmente sobre a ciência. Estamos numa época em que é fundamental aprendermos mais e sabermos mais para podermos ser, como a professora Conceição Soeira nos explicou, cidadãos globais. Bem-ajam e até ao nosso próximo programa.